Boa noite a todos, um feliz sábado, minha gratidão também pelo convite que me foi feito para estar aqui mais uma vez. Ano passado, não me lembro bem qual foi o mês, mas estivemos aqui, tratamos de um tema importante, a ressurreição, que a Bíblia fala sobre o estado do ser humano na morte. E naquela ocasião, então, a irmã Maísa me estendeu o convite para estar aqui neste ano, passou rápido, como sempre, o tempo tem passado muito rápido, e parece que foi ontem que estivemos aqui, né? E chegou o momento de nós apresentarmos aqui uma série que eu intitulei de Origens. Para fazer também um merchandising aí do programa da Novo Tempo, que está muito bom, né? Programa Origens. E para nos lembrar de que é importante nós refletirmos de quando em quando em nossa origem mesmo, né? Dizem que quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, nem porque está aqui, né? Então o que a gente pensa com respeito à nossa origem determina a maneira como vivemos e a esperança que temos também de futuro. Você sabe que hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia é praticamente uma das únicas no mundo que ainda insiste em defender a literalidade, a historicidade de Gênesis, especialmente de 1 a 11 ali, né? Envolvendo o relato da criação, o dilúvio, como sendo realmente histórias factuais, históricas mesmo, literais. Somos os poucos, e se nós pararmos de defender isso, quem mais vai fazer isso, né? É nossa essa missão. E você sabe que o conceito teológico de casamento está ancorado ali, no relato da criação. A nossa mensagem de saúde, se você prestar bem atenção, não está linkada somente ou diretamente apenas às leis que Moisés recebeu de Deus no Sinai. Se você prestar atenção no relato da criação, já estão lá as 8 dicas de saúde de Deus, que nós chamamos de remédios. O nosso conceito de guarda do sábado como memorial da criação, obviamente tem tudo que ver com a criação, senão não faz sentido nós desejarmos feliz sábado nesse dia. Nós o fazemos porque somos criacionistas. Então, na verdade, muita coisa que tem que ver com comportamento, com estilo de vida e com a nossa crença como adventistas está ligada diretamente ali, tudo isso está ligado diretamente ao relato da criação lá em Gênesis. É muito importante realmente a gente estudar esse tema, porque toda a teologia bíblica está edificada sobre o alicerce dos primeiros capítulos da Bíblia. Bem, um livro que eu li um tempo atrás, eu achei muito interessante, a começar pelo título, né? De um físico chamado Richard Panek, traz ali a informação, segundo esse cientista, de que tudo que nós conhecemos do universo se resume a apenas 4%. E eu acho que ele foi muito otimista até, em dizer que nós conhecemos 4% do universo. Então, na verdade, quando se fala em universo, em cosmologia, astronomia e tudo mais, temos que levar em conta a nossa tremenda limitação como seres humanos. Nós conhecemos apenas uma pequena fatia desse cosmos, desse universo, não é? E muitas vezes nos atrevemos a fazer afirmações muito categóricas com respeito ao universo, quando o que nós sabemos é bem pouco, né? E quem está dizendo isso é um cientista, é um estudioso do assunto. Esta semana mesmo, quinta-feira, foi divulgada uma notícia interessante a respeito da detecção pela primeira vez em 100 anos de ondas gravitacionais. E mais um campo que se abre à pesquisa humana, uma descoberta realmente interessante, confirmando mais uma predição de Albert Einstein, não é? E a gente vai percebendo como os horizontes vão se descortinando e quanta coisa ainda há por ser descoberta, né? Porque o nosso conhecimento realmente é bastante limitado. Eu quero começar do começo, nesta noite. Vocês viram que nós temos bastante temas para discutir aí, nesse sábado, hoje, na parte escura, na parte clara também de hoje, e à tarde de hoje, nós temos que definir bem corretamente as coisas, né? Nós teremos aqui temas bem interessantes. Eu quero começar hoje falando sobre a origem do universo. De manhã, nós vamos falar sobre a confiabilidade da palavra de Deus. Será que a Bíblia realmente é um livro confiável? Eu posso colocar minha vida, né, pautar minha vida por esse livro? E por que eu creio que a Bíblia é singular, se há tantos livros religiosos por aí,
Alcorão, Bhagavad Gita, Livro de Mormon e outros mais, não é? Por que nós cristãos insistimos em dizer que a Bíblia é um livro inspirado por Deus? Será que existem evidências científicas, arqueológicas, para nos ajudar a ter essa certeza? Amanhã, hoje de manhã, não perca esse tema. Aliás, se você tiver um amigo ateu, um amigo agnóstico, cético, mas de mente aberta e corajoso, e quiser trazê-lo aqui amanhã, hoje, por favor, faça isso. E diga mais, fale que é um jornalista que vai apresentar os temas, porque pessoas têm preconceito às vezes com o pastor, e na verdade a minha primeira formação é jornalismo mesmo. Então diga, olha, um jornalista, ele está hoje aqui conosco na igreja, apresentando alguns temas interessantes, que tem que ver com ciência, com arqueologia, e à tarde vão falar sobre dinossauros, e o dilúvio, e DNA, e design inteligente, e um bocado de coisas interessantes e legais aí. Então aproveite esse momento, né, para vir acompanhado, traga alguém aqui. Eu já tive a oportunidade de falar em vários lugares assim, e de vez em quando aparecia alguém lá, assim, um ateu de mente aberta, uma pessoa sincera, e a gente podia depois conversar e trocar ideias, foi bem interessante essa interação, né? Pelo menos as pessoas percebem que a nossa fé é racional, é coerente. Nós temos bons argumentos para sustentar nossa crença criacionista, não é? Não é uma coisa como alguns aí pintam, né? De conto de fadas, de elucubrações sem sentido. Primeiro verso do primeiro capítulo da Bíblia, ele é bastante contundente. Ele afirma, não tenta nem provar nada, ele só afirma aquilo que nós já conhecemos tão bem, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Como bom jornalista, eu percebo aqui uma notícia, um lead de reportagem muito claro, porque você tem aqui o quando, o quem e o que. Perguntas básicas de uma introdução de reportagem. Quando? No princípio, embora não seja muito definido nesse quando. Quem é o agente? Deus criou. E o que? Criou os céus e a terra. Que notícia tremenda. A notícia com que a Bíblia abre seus livros, né, a primeira notícia é a de que Deus existe, de que Ele já existia antes do universo, e de que Ele cria o universo a partir do nada, pelo poder de sua palavra. É a criação ex nihilo, né, a partir do nada, diferentemente de todos os mitos de culturas primitivas, que sempre começam com uma matéria eterna, ou um universo cíclico, sem fim nem começo. A Bíblia quebra esses paradigmas. Moisés, inspirado por Deus, vem com um relato totalmente original, dizendo, Deus já existia, Ele é eterno, e Ele criou do nada tudo o que existe. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia, ela começa afirmando essa verdade. Deus é o Criador. Mas ela termina dizendo a mesma coisa. Lá em Apocalipse capítulo 14, que é o nosso grito de guerra, na verdade, como igreja adventista, é o nosso modus operandi, né? É dito que João viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai. Qual Deus? Que Deus eu devo temer? Aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Portanto, a Bíblia começa e conclui afirmando a mesma verdade. Deus é o Criador e nós temos que adorar esse Deus. Você percebe que naquele texto ali, João como que faz um copiar e colar de Êxodo 20, versos 8 a 11, né? Ele pega a mesma fraseologia e aplica ali em Apocalipse 14, como que nos lembrando de que o sábado é o dia que recorda o fato de que Deus é o Criador e que fez este mundo, ou pelo menos a vida neste mundo, em 6 dias literais de 24 horas. Lembra-te do sábado. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, se há uma verdade muito clara, muito cristalina na Bíblia, é a de que Deus é o Criador de cada ser que existe. Deus deu o start da vida nesse planeta.
Deus é o grande projetista cósmico. Essa é a grande verdade que a Bíblia apresenta de capa a capa, né? Um outro texto interessante, controle aqui, por algum motivo, se der um avançar lá, eu acho que ele... Isso. Não foi aqui não, foi você, né? Fui eu? Agora foi. Um outro texto interessante está lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 14, em que João diz o seguinte, escreveu o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. De quem se está falando aqui? Jesus Cristo. Mas isso quer dizer que então ele foi criado pelo Pai, porque ele é o princípio? Não. A palavra princípio ali é arquê, da qual deriva a arqueologia, por exemplo, né? Na verdade, o significado ali é o originador, o agente criativo na criação. O princípio ativo da criação. Ou seja, Jesus é o princípio, o agente criativo de Deus. O princípio da criação de Deus. Então, o Apocalipse afirma, repito, né, categoricamente aquilo que Gênesis também afirma, que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, criou o mundo. João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo. Olha que ele usa a mesma estrutura de Gênesis 1, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele, Jesus Cristo, é o nosso Criador. Muito bem, nesta noite eu quero explorar um pouquinho com vocês um argumento que os apologetas, os filósofos cristãos chamam de argumento cosmológico. É claro que a Bíblia não prova, não tenta provar que Deus existe, porque seus autores viram a Deus. Seus autores tocaram em Deus, como foi o caso dos discípulos. Então eles não têm que provar nada. Eles experimentaram. Eles testemunharam do que viram. Mas Deus sabe que entre os seres humanos existe muito ceticismo. Até entre uns dos seus discípulos houve, né? Tomé era um cético sincero, queria ver, queria tocar. Deus não o rechaçou por isso. Jesus elogiou a atitude daqueles que creram no testemunho de outros. Bem-aventurado daqueles que não viram e creram. Mas também não recriminou Tomé por ter querido, né? Por ter desejado ver por si mesmo. Se eu falo essa noite aqui para alguém que é mais ou menos como Tomé, como eu também já fui, e às vezes sou, que precisa de evidências, precisa tocar, quem sabe, para crer, saiba que Deus não fica triste com você por causa disso. Deus não te repele, não te rechaça por causa disso. Se a sua busca é sincera, você veio ao lugar certo, e Deus está de braços abertos para te dar as evidências que você precisa, ainda que seja tocar em suas feridas, em suas marcas. Quem sabe nesse fim de semana a gente vai aqui apresentar algumas evidências, e você poderá fortalecer a sua fé, ou pelo menos se munir de alguns argumentos interessantes para ajudar pessoas aí fora que não creem, porque talvez tenham barreiras, né? Porque talvez tenham preconceitos. Enfim, eu espero que de alguma forma isso que a gente vai expor aqui seja útil para você, de alguma forma, para você, para um amigo, para um vizinho, para um colega de classe e assim por diante. O argumento cosmológico, ele pode ser resumido em 3 premissas básicas. Primeira, tudo que teve um começo tem uma causa. Vocês concordam com isso? Se teve um começo, tem que ter uma causa? Você teve um começo? Sim ou não? Teve, né? Qual foi a causa de você? Seu pai e sua mãe. Essa foi a sua causa. Então, tudo que teve um começo tem que ter uma causa. Ok, isso é senso comum. Segunda premissa, diz algo diferente. O universo teve um começo. Bom, aí começa a controvérsia. Será que o universo teve um começo? Ou o universo seria eterno, sem fim nem começo? Parece-me que o que temos que provar é a segunda premissa, não a primeira. Porque se a gente conseguir concluir razoavelmente, racionalmente, que o universo teve um começo, teremos que inevitavelmente concluir pela terceira premissa, que diz que o universo teve uma causa. Tá bem? Essa é a nossa tarefa por essa noite, tá bom demais já, né? Tudo que teve um começo teve uma causa. O universo teve um começo? Não sei. Mas se ele tiver um começo, ele tem que ter uma causa.
E aí nós vamos ter que explorar um pouquinho que causa é essa. Né? Naturalmente a gente vai ter que vamos ter que nos aproximar dessa investigação, mas o que causa é essa? Vamos então investigar a premissa que diz que o universo então teria uma causa. Próxima, acho que eu passei demais aqui. Aqui. Eu vou usar aqui uma ilustração para eu mesmo entender, porque eu não sou físico, não sou astrofísico, então eu tenho que usar metáforas mais simples para que eu possa entender também. E vocês, a menos que haja aqui alguém que estuda física, né, ou astrofísica, aí fica mais fácil. Mas para mim é meio complicado ter que partir para algumas ilustrações. Pense em um carro, um automóvel. E com isso eu vou ilustrar a primeira e a segunda leis da termodinâmica. Você enche o tanque e põe para funcionar. No momento que você liga o carro, começa a se processar então essas leis que Newton investigou tão de perto e as formulou. Você tem um tanque de combustível com uma capacidade finita e no momento que você liga o carro, ele começa a transformar essa energia química em energia cinética, em movimento, e alguma coisa é dispersada em forma de vapor d'água, poluição, né? Gases e assim por diante. A pergunta que eu faço é a seguinte: se você tivesse ligado esse seu carro uma eternidade no passado, note bem, ele estaria funcionando ainda hoje? O que você acha? Você tem uma quantidade limitada de combustível, não é ilimitada, é limitada, e no momento que você ligou esse carro, esse combustível começa a ser transformado, vai sendo consumido, transformado, né? Nada se perde, como dizia Lavoisier, você transforma aquilo que era gasolina, álcool, coisa que o valha, em outra coisa, ok? Você ligou esse seu carro uma eternidade no passado, ele estaria funcionando hoje ainda? Não? Não. Por quê? Porque uma eternidade no passado, todo esse combustível químico já teria sido consumido, transformado em alguma coisa, e não mais estaria disponível para movimento no tempo que chamamos hoje. Pegou? Aliás, se a gente pensar bem, se o tempo fosse eterno, nem estaríamos aqui agora. Não teríamos chegado aqui ainda. Não é? Se eu jogar a linha do tempo para uma eternidade para trás, não teríamos chegado ao presente ainda. Estaríamos lá atrás, se é que estaríamos em algum lugar. Então o tempo mesmo exige que haja um start, para que possamos estar no presente. Bom, o universo pode ser comparado, quem sabe, a um automóvel. Por quê? Porque ele tem combustível, ele processa transformações, né, de energia. O Sol, ele funciona porque ele queima hidrogênio, transforma em hélio, depois outras transformações e fornece energia para o sistema solar. Enfim, tudo tem que ter um motor, uma dinâmica, né, uma cósmica. A pergunta é a mesma do carro. O universo funciona ainda hoje? Sim ou não? Graças a Deus, estamos aqui. Mas para o universo funcionar ainda hoje, ele não pode ser eterno, porque do contrário, muito tempo atrás, se é que esse conceito valeria para o universo eterno, todo o seu combustível, que seja o hidrogênio, já teria sido consumido e transformado em alguma outra coisa, e outras coisas, e outras coisas, e estaríamos, se estivéssemos, vivendo num universo inerte, sem energia disponível para funcionamento. Deu para perceber como a coisa fica complicada se a gente joga o tempo para a eternidade no passado? Bom, para escapar dessa constatação, desse problema, alguns cientistas têm desenvolvido uma teoria que eles chamam de multiversos. Porque a ideia é a seguinte: bom, é difícil realmente entender como que a vida poderia ter surgido neste universo, se só tivermos este universo. Aí o que eles inventaram? Isso é puramente hipotético, não há evidência nenhuma dessa ideia de multiversos, de universos múltiplos. Mas a ideia é tentar facilitar matematicamente as coisas, de forma que, se nós tivermos, quem sabe, bilhões de universos paralelos, em um deles é possível que tenha existido vida. Mas por quê? Como? Bom, estamos aqui. Então o nosso foi sorteado. Aqui aconteceu. O problema não é resolvido, sabe por quê? Imagina que você tivesse aqui na tela agora uma mosca, tá? Aqui na parede. Uma mosquinha. Alguém a 15 quilômetros daqui teria que acertar uma flecha nesta mosca. Seria fácil?
Muito complicado, né? Se não impossível. Então tá bom, coloque 1 milhão de moscas aqui nessa tela, mas o indivíduo ainda tem que acertar nessa mosca que eu escolhi. Facilitou ou dificultou? Ou a situação é a mesma? É a mesma. A dificuldade é a mesma. Por quê? Ainda que você tenha bilhões de universos, eu quero que você explique como a vida surgiu neste aqui. Do nada. A partir de elementos inorgânicos. Aliás, sem elementos, porque alguém uma vez falou assim, se me derem tempo suficiente, eu posso criar vida. Aí Deus perguntou, você pode? Sim. Então comece. Tá, me passa um pouco de areia, me passa um pouco de moléculas e um pouco de átomos e aminoácidos e proteínas. Não, faça a sua areia primeiro. É por aí, né? Não começou a partir de alguma coisa já criada, porque senão você já tem alguma coisa feita e é preciso explicar como que essa coisa surgiu também. Começou com subpartículas, mas de onde vieram? O bóson de Higgs é o responsável pela matéria do universo, mas e o bóson? De onde veio? Ele já é bem complexo. Então, essa explicação dos multiversos não resolve muito o problema, por quê? Porque a dúvida continua. Como a vida surgiu neste aqui, é o que eu quero saber. Ok? Olha que interessante essa notícia na New Scientist. Por que os físicos não conseguem evitar a ideia da criação, do evento da criação? Não dá, porque isso tem que ter tido um começo, tudo que tem um começo tem uma causa. Nem eles conseguem fugir dessa constatação. Bom, a ideia que os cientistas desenvolveram então, para tentar explicar a origem do universo, ela foi apelidada ou nomeada de Big Bang. Você já ouviu falar disso aí, né? Um ponto de densidade infinita, em algum momento há 13, 14 bilhões de anos, explodiu ou entrou em expansão acelerada, dando origem ao universo. O que havia antes desse ponto, ou o que criou esse ponto, ou o que deu início a essa expansão, não sabemos, é a resposta clássica. Mas ok, ainda que a gente não concorde com todas as afirmações e pressupostos do Big Bang, do modelo padrão, que por sinal foi desenvolvido por um padre físico, portanto é uma ideia bastante religiosa aí, e que foi abraçada pela maior parte dos cientistas, essa ideia criou um grande problema para os cientistas naturalistas e ateus. Por quê? Porque o Big Bang tem um começo. Se o universo, não estou dizendo que eu creio nisso, tá? Mas se o universo realmente está em expansão, jogando para trás, em algum momento ele estava todo em algum ponto, a partir do qual ele expandiu. Então teve um começo. E aí Robert Jastrow, que é um astrônomo famoso e cristão, disse, quando nós desenvolvemos o pensamento da teoria do Big Bang, nos colocamos numa enrascada. Ou colocamos todos os cientistas numa enrascada. Por quê? Porque se o Big Bang é a teoria que explica o universo, isso coloca um começo para todas as coisas. E se o universo teve um começo, e tudo leva a que teve um começo, por vários motivos, eu mencionei 2 aqui agora, essa noite, ele tem que ter uma causa. E agora? Porque se o universo não é eterno e teve um começo, ele não pode ter se autocausado. Senão ele tinha que existir antes dele mesmo. Foram as leis da ciência, mas as leis científicas, as constantes, dependem da matéria para existir. A gravidade, por exemplo. Gravidade sem matéria não existe. E matéria sem gravidade não existe. Então as leis e a matéria tiveram que surgir ao mesmo tempo. Então antes de haver lei, antes de haver matéria, antes de haver tempo, espaço e matéria, não podia haver nada. E agora? Como sair dessa? Nós temos então uma primeira causa que tem que ser não causada. Isaac Newton já chamava essa primeira causa não causada de Pantocrator, ou o Todo-Poderoso. Para ele era Deus, a causa primeira. Mas espera lá. Então agora vem um ateu e diz assim, você disse que tudo que tem um começo tem que ter uma causa. E o teu Deus, qual é a causa dele? Espera lá, o argumento não fala que qualquer coisa, não é? Fala que tudo que teve um começo tem que ter uma causa. A Bíblia diz que Deus não teve começo. Lembra o que eu li no começo ali? Ele já existia antes do princípio. Então Deus não está sujeito a esse silogismo, a essa construção filosófica do argumento cosmológico. Por quê? Porque Deus não teve começo. Então não é obrigatório que ele tenha uma causa. Só coisas que têm começo têm que ter causa. Se você aceita ou não, aí é uma questão sua. Mas a definição de Deus bíblica é de um Deus eterno,
Ele só é eterno. Bom, se o universo teve uma causa, primeira não causada, nós temos que investigar mais de perto essa causa. Primeiro ponto, essa primeira causa tem que ser todo-poderosa. Por quê? Simplesmente porque ela criou todo o universo. Todo o universo. A gente sabe o que significa isso? Você tem uma ideia da dimensão do universo? Vamos assistir um pequeno vídeo ali agora, que vai nos ajudar a imaginar um pouco o que significa dizer todo o universo. Nós vamos fazer uma viagem espacial agora, partindo da Lua, a proporção da Lua, e analisando o tamanho dos planetas, depois estrelas. Aqui você tem Mercúrio, Marte, Vênus, a nossa casa, a Terra. Você está lá, está vendo? Aqui Netuno, já um gigante gasoso, que é pequeno perto de Saturno, que também é pequeno em relação a Júpiter. Só essa mancha aqui, ó, já abrigaria dezenas de planetas Terra. Temos aqui o Sol, e os planetinhas já sumiram. Sirius, uma estrela maior que o Sol. E aqui você tem Pollux, uma gigante laranja. Cadê o Sol? O nosso Sol sumiu. Arcturus, uma gigante vermelha. E o sistema solar já ficou lá para trás, uma poeira. Aldebaran, uma gigante vermelha. Você tem aqui Rigel, uma super gigante azul. Você tem aqui agora, não dá para ler, uma hipergigante azul. Antares, uma super gigante vermelha. E Mu Cephei, uma super gigante vermelha. Mas esquece, compare com a Cão Maior, Canis Majoris, uma hipergigante vermelha. Agora presta atenção, porque por um segundo vai aparecer aqui no horizonte da Cão Maior a Terra. E lá estamos nós. Qual o tamanho desse universo? Tudo isso que você viu aqui em poucos instantes está contido na Via Láctea. Nem saímos da galáxia ainda. Quer ver? Dá um avançar para mim no teclado lá, por favor. Ainda não foi aqui com o controle. Ok. Tudo isso que nós vimos aqui na tela está dentro desse disco espiralado que a gente chama de Via Láctea. Porque para os romanos, quando eles olhavam para o céu, viam aquela faixa concentrada de estrelas, parecia que alguém tinha espirrado leite, né? Aí chamaram de Caminho do Leite, Via Láctea. É a nossa galáxia, linda, maravilhosa, que não é das maiores. A nossa galáxia tem cerca de 100, estimativa, né? 100 bilhões de estrelas. Tem um diâmetro de 100 mil anos-luz, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, você levaria 100 mil anos para cruzá-la. Não saímos da galáxia ainda, tá? Aliás, alguém tentou calcular, a estimativa dos cientistas é de que haja de 100 a 400 bilhões de galáxias no universo. Então, o que você tem que fazer para saber quantas estrelas existem? Multiplicar 100 bilhões por pelo menos 100 bilhões. E dá um número que chega a sextilhão. É incontável. É incontável. Aliás, tem um texto, né? Veja se eu consegui passar aqui. Não, consegui, fui eu, né? Tem um texto lá, a Bíblia, fantástico, no Salmo 147, verso 4, que diz assim, ó, Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Eu gosto de fazer uma pausa aqui para meditar no seguinte: se em algum momento em sua vida você pensou que Deus não conhece você, se em algum momento você teve o pensamento tentador de pensar que Deus se esqueceu de você, repense, porque isso não é verdade. Nós somos apenas 7 bilhões de seres humanos. Estrelas, só na galáxia, na nossa galáxia já tem mais do que seres humanos. Em todo o universo é um número realmente incontável para nós. Mas a Bíblia fala que Deus é tão detalhista e carinhoso que Ele chega a dar nome para cada uma delas. Será que Deus não te conhece? Deus não sabe onde você mora? Não sabe o que você está passando, o seu sofrimento, suas angústias, seus sonhos? Ele sabe absolutamente tudo sobre você. Ele conhece você como ninguém, até porque Deus não morreu por estrelas. Ele morreu por você, pelos seres humanos. Se Ele é tão detalhista e carinhoso a ponto de nomear as estrelas incontáveis, quanto mais Ele não conhece nós, a nós todos, né? Os seres humanos. Ok,
Não sei o que acontece com o controle aqui. Talvez seja a bateria, não sei, né? Pode voltar ali, por favor, mais uma. Volta só uma. Aí. Essa foto aí foi tirada pelo telescópio Hubble. E você pode pensar, talvez, que cada ponto desse seja uma estrela, mas na verdade não é isso. Cada ponto desse é uma galáxia. É um grupo local de galáxias. E eu fico imaginando quantos planetas pode haver aí nesses pontos luminosos. Quantas estrelas. E quem sabe quantas civilizações não caídas. Que um dia, quando Jesus voltar, eu quero ter o privilégio de conhecer. Mas vamos viajar muito. Já falei para minha esposa, ainda bem que ela está gostando de viajar, porque a gente vai passear bastante. Né? Conhecer a Terra, conhecer a Nova Jerusalém, depois de conhecer tudo isso, vamos viajar. Esse universo é grande demais e tem muitas surpresas nos aguardando. Vastíssimo, né? Aí está cada mancha dessa são grupos locais de galáxias. Cada mancha dessa, isso aqui é um super aglomerado de galáxias, cada mancha dessa tem milhões e milhões de galáxias. Qual o tamanho desse universo, gente? Para você ter uma ideia de qual o tamanho de quem o fez. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Sim ou não? Absolutamente sim. É só você olhar para o céu e você tem uma dimensão do tamanho do seu Criador. Pensar no espaço, na vastidão do universo. As coisas aqui ficam tão pequenas, né, quando a gente pensa assim. A causa primeira é todo poderosa. Mas ela também é inteligente. Por quê? Porque ela não apenas entre aspas, né? Ela não apenas criou todo o universo, mas ela criou um universo que funciona. Ela criou um universo finamente ajustado, com leis, com um mecanismo que poderia talvez ser comparado a um relógio, né? Nossos relógios são ajustados para movimentos astronômicos. Imagina que você fosse um astronauta. Meu filho quer ser astronauta. Depois muda de ideia, eu também já pensei em ser. Ou não, né? Mas no céu ele vai ser. Astronauta, você está lá em Marte, caminhando em Marte, com a sua roupa difícil, né, de astronauta, capacete, e de repente você tropeça em alguma coisa, bate em alguma coisa, se abaixa com dificuldade, né, para pegar, abre a mão e você tem um relógio ali, funcionando. Quais seriam suas possíveis conclusões com isso na mão? Hã? Alguém passou por aqui antes de mim e perdeu. Uma. Segunda. Marcianos usavam relógio? Pode ser. Alguém não poderia concluir, quem sabe, que ventos marcianos foram agrupando partículas de metal, formando vidro a partir de sílica, e depois de milhões e milhões de anos esses metais foram se agrupando, a tal ponto de formar engrenagens, mola, mecanismos assim, uma tampa de vidro, e depois de outros tantos milhões de anos esse mecanismo passa a funcionar? Alguém pensaria isso? Eu acho que nem o maior dos naturalistas ateus poderia conceber uma ideia dessa. Ela é simplista, eu sei, organismos biológicos são diferentes de metálicos, mas enfim, serve de ilustração. E William Paley, um padre, né, muito tempo atrás já formulava esse argumento do relógio sem o relojoeiro. Como pode haver um relógio sem um relojoeiro? Mas se o universo é muito mais complexo do que um relógio, o sistema solar é um tremendo relógio. Conta uma história que Isaac Newton tinha sob sua escrivaninha uma maquete do sistema solar. E um dia entrou um amigo ateu na sala dele e perguntou, quem fez? Que coisa bacana, né? Uma manivela fazia com que os planetas girassem em torno de um eixo, uma bola folhada a ouro fazia o papel do Sol ali, né? E aí o amigo perguntou, mas quem fez isso aí? E Newton aproveitou a chance e disse, ninguém. Apareceu na minha mesa. Newton, como assim? Que história é essa? Ninguém fez. Isso é muito perfeito, muito bem feito, alguém fez. Isso revela design, projeto. E Newton teria dito, você não consegue aceitar que o acaso pudesse dar origem a esse tipo de coisa, esse mecanismo? Mas o que dizer do original, do qual isso aqui é só uma cópia grosseira? Esse você acha que surgiu? E me parece que o amigo dele saiu bem pensativo da sala de Newton, naquele dia.
O universo é mais do que um relógio preciso. O universo funciona porque ele depende de leis finamente ajustadas. Uma edição especial da Super Interessante, anos atrás, se deu conta disso. Uma reportagem, a capa era 29 coisas que não fazem sentido. E para eles, uma das coisas que não fazem sentido é como esse universo tão bem afinado, ajustado, tão preciso, pode simplesmente existir. Como do nada tudo se fez? É uma boa pergunta. E eles se depararam com ela. Mas percebam como as pessoas muitas vezes tropeçam na verdade. Como dizia Winston Churchill, tropeçam na verdade, se levantam e fazem de conta que nada aconteceu. Olha o que diz esse texto, eu tirei aqui um trechinho, né? Para você perceber como são as coisas. Se a gravidade fosse um pouco mais forte, as estrelas teriam vida muito curta e nunca haveria tempo hábil para a evolução das espécies. Se a gravidade fosse mais fraca, não seria capaz de agregar massa em estrelas. E se a atração mútua entre elétrons e prótons fosse diferente do que é, não existiriam átomos estáveis, você desmoronaria sobre si mesmo aí nos bancos. Já pensou que tragédia? São parâmetros que, devidamente ajustados, tornaram o universo um lugar habitável. A pergunta que não quer calar, diz a Super Interessante, quem ou o que fez essa tunagem ou regulagem do cosmos lá no começo de todas as coisas? Que pergunta tremenda, a pergunta mais importante do mundo. Mas você acha que no parágrafo seguinte eles vão responder a pergunta? Eles mudam de assunto. Essa classe de jornalistas é triste, né? É tipo assim, quem fez tudo isso? Ah, sei lá, vamos tomar uma cerveja. E muda de assunto. Exatamente o que o Winston Churchill disse com essa frase. Algumas pessoas tropeçam na verdade, se levantam e fazem de conta que nada aconteceu. Essa é a grande pergunta da vida. Como que esse design tão perfeito, como que leis das quais dependemos para existir, a realidade precisa dessas constantes para existir, e são parâmetros muito finamente ajustados, um pequeno percentual para mais ou para menos, tudo se desfaz. Como isso existe? Cadê a resposta? Fogem dela, porque ela começa a beirar o sobrenatural. Deus começa a abrir a porta, eles põem o pé. Não, aqui não, porque nós não cremos em Ti, porque nós não aceitamos Tua existência, porque nós não aceitamos o que vai além do mensurável. Mas quem disse que a vida depende só do que é mensurável? Quem disse que a ciência é uma régua suficiente para medir tudo o que existe e que está além do que existe? Usar a ciência humana, que é uma baita de uma ferramenta, uma tremenda ferramenta, útil demais, mas usar essa ferramenta humana para querer medir o que é sobrenatural, transcendental, é como querer usar uma régua para medir uma estrela. A ferramenta não se aplica. Aí você precisa ter humildade para reconhecer que Deus te deu outra ferramenta, sobre a qual de manhã eu quero falar, a revelação. E alguns, simplesmente por preconceito, abrem mão de uma outra ferramenta útil demais, com a qual podiam enxergar tão mais longe. Newton enxergou muito longe. Por quê? Porque ele usava duas lentes para ver a vida, para estudar a natureza. A lente da ciência, que ele ajudou a inventar, e a lente da teologia. E olha como ele enxergou longe, né? Ok. Essa primeira causa não é só todo-poderosa e inteligentíssima, onisciente, ela também tem que ser, em termos, né, imaterial, além do espaço e atemporal. Por quê? Porque ela simplesmente criou o tempo, o espaço e a matéria. Então essa causa, ela, embora interaja com o que é material, ela transcende o material. Talvez espírito, numa definição bíblica, não sei, eu não estou definindo a causa ainda, eu estou me aproximando dela de maneira mais científica e filosófica. De propósito eu parei de usar a Bíblia, você percebeu? Eu não quero usar a Bíblia até aqui, por um bom tempo ainda. Eu quero simplesmente mostrar que você pode chegar a Deus pensando, de maneira filosófica. Porque muita gente não aceita a Bíblia de cara, né? Então você tem que ter outra aproximação. Muito bem. Essa primeira causa não causada, ela é atemporal, porque ela cria o tempo. O tempo passa a existir a partir do momento que ela o cria.
Ela é além do espaço, além do tempo, além da matéria. Que causa será essa? Mas tem mais. Essa primeira causa, ela também é o quê? Pessoal. Por que tem que ser uma pessoa? Porque somente uma pessoa pode escolher, do nada, criar tudo. As coisas não acontecem sem uma decisão. Uma energia não pode decidir criar alguma coisa. Uma força desprovida de características de pessoa, que é intelecto, vontade própria, poder de decisão, não poderia criar nada, tudo a partir do nada. Essa primeira causa decidiu criar. E isso faz dela uma pessoa. E que causa, então, é essa? Curiosamente, nos aproximando dela pela filosofia, pela apologética, pela ciência, coincidentemente é a mesma causa que a Bíblia apresenta como sendo a causa do universo. Um ser todo-poderoso, um ser onisciente, inteligentíssimo, todo inteligente, um ser que transcende o tempo, o espaço e a matéria, e um ser pessoal. Está na Bíblia, mas também está na argumentação filosófica. É impressionante isso, né? Eu quero mostrar para vocês, na continuidade dessa série, de manhã e à tarde, que há pessoas no mundo da ciência que estão se dando conta disso. Pessoas que tinham preconceito com a Bíblia, mas chegaram ao Deus da Bíblia por outros caminhos. E quem disse que Deus está limitado a um caminho? Não é? Lá em Hebreus diz que Deus se revelou de muitas maneiras pelos pais, aos profetas e especialmente por meio de Cristo. Ele tem muitos caminhos para alcançar as pessoas. Alguns que a gente nem talvez suspeite, né? No dia 2 de março de 72, os americanos lançaram ao espaço uma nave com uma sonda chamada Pioneer. E o objetivo dessa sonda era explorar os planetas do sistema solar. E ela cumpriu muito bem sua missão. Enquanto ela funcionou, porque hoje ela já está além do sistema solar, é o primeiro artefato humano que já escapou do sistema solar, está no espaço exterior. Enquanto funcionou, essa sonda enviou muitas fotos, né, informações dos planetas do nosso sistema solar. Foi realmente uma conquista muito interessante dos cientistas americanos. Mas o que me chama a atenção é o fato de que nessa nave, aí está uma outra foto dela, junto a essa sonda foi colocada uma placa de ouro, por sugestão de Carl Sagan, um famoso astrônomo norte-americano, ateu e evolucionista. Foi colocada essa placa de ouro aqui, com esses desenhos. Ali você pode ver a localização de 14 pulsares, dando um endereço cósmico aqui do sistema solar que está embaixo, Sol, aqui está a Terra, e aqui a linha indicando o lançamento da Pioneer, um casal humano ali, e tudo que há nessa placa se resume a 1.271 bits de informação. Por que Sagan propôs enviar essa placa para o espaço? Porque na imaginação dele, e não deixa de ser um pensamento bastante interessante, se um dia uma raça alienígena inteligente encontrasse essa nave e essa placa, automaticamente essa raça inteligente concluiria o quê? Que outra raça inteligente mandou esse artefato para o espaço. Por quê? Porque essa placa revela que ali há informação, há um projeto. Ainda que sejam só 1.271 bits, é muito pouco de informação, mas se há informação, se há um design, se há um projeto, isso indica um projetista, isso indica um designer, e Sagan estava certo. Com aquela placa, algum ET inteligente lá fora concluiria sim que seres inteligentes mandaram para o espaço essa nave. E poderiam até chegar aqui, quem sabe, pelo endereço que foi indicado ali. Ok, parabéns para ele. Mas tem mais. Pode passar para mim lá, por favor? Quanta informação existe num corpo humano, no teu corpo, no meu corpo? Acompanhe. Um adulto produz em média 300 milhões de células por minuto, ou seja, quantos minutos já estamos aqui nesse local? Durante todo esse tempo, seu corpo produziu milhões e milhões e milhões de células para repor aquelas que estão morrendo. Durante um dia, são 432 trilhões, dois eu não sei como é que chegaram, né? Porque é bem tão preciso, 400 trilhões de células por dia. Você sabe quanta informação digital tem
em cada célula? 1,5 gigabyte de código genético. Uma célula do seu corpo já tem muito mais informação, porque giga é milhão, né? Do que aquela placa de ouro que tinha só alguns milhares de bits. Uma célula sua já tem muito mais informação. Mas se eu multiplicar por trilhões, pelo número de células que você talvez tenha no corpo aí, né? Estimativa, né? De trilhões, a gente chega a um número de informação redundante absurdo de 60 zettabytes de informação. 60 zettabytes. O que é isso? É o número 60 seguido de 600, de quanto? De 21 zeros. Esquece, é incalculável. Para você ter uma dimensão, até 2020, toda a informação digital produzida por toda a humanidade, desde que começou a era da informática, tudo, vídeos, fotos, textos, sons, tudo, desde que começou a era da informática até 2020, vai chegar por volta de 40 zettabytes. E você tem em você, em termos de informação redundante, 60 zettabytes de informação. Isso é tremendo. Você é uma maravilha informacional, né? E única. Não há outro como você no universo inteiro. Se cuide. Não se perca. Porque Deus não guardou uma forminha de você. Você é único para Deus. Tá bom? Combinado? Não se perca, por favor. Você vale muito. Agora, o que eu não entendo é isso. Para o Carl Sagan, aquele cientista ateu, 1.271 bits de informação numa placa de ouro revela design inteligente. Mas 60 zettabytes no corpo de alguém que ajudou a projetar essa placa não revelava design inteligente, mas acaso. Casualidade. Surgiu, a vida surgiu, simplesmente. Como entender isso? Eu não entendo. Eu não vejo lógica nesse pensamento. Eu quero... Pode passar para mim lá, por favor? Eu quero concluir com vocês, mais uma, lendo Lucas 24, 11 e 12. Lucas 24, 11 e 12. O que tem a ver esse texto com o tema que apresentamos essa noite? Tem tudo a ver. Embora o personagem aqui não seja um cientista, não seja um astrônomo, não seja um biólogo, cosmólogo, ele teve a atitude de um verdadeiro cientista. Lucas, capítulo 24, 11 e 12. Só para contextualizar, Cristo havia ressuscitado naquele domingo. A notícia mais tremenda da história até ali. Tão tremenda que os discípulos duvidaram quando ouviram de mulheres que Jesus tinha ressuscitado e a tumba estava vazia. Não pode ser. Madalena voltou correndo e contou para os 11, olha, eu vi, ele está vivo. Pedro não quis acreditar, não dava, era demais, nós vimos Cristo morto. Como pode estar vivo? Porém, ainda que ele tivesse dúvidas quanto a isso, o texto diz que eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Essa é a atitude de um verdadeiro cientista. Ou de qualquer pessoa. Qual a atitude? Pode ser que nesse fim de semana, nesse sábado em que nós estaremos aqui meditando sobre temas como este, você tenha dúvidas. Pode ser que você que veio aqui à igreja mesmo tenha dúvidas. Ou alguém que você convidou talvez tenha dúvidas. Qual é a atitude correta e intelectualmente honesta de alguém nessa situação? É ir e ver com os próprios olhos. Deus existe? Há uma grande chance de que sim. Veja com seus próprios olhos. Cristo ressuscitou? Não sei, eu tenho dúvidas, mas vá conferir, investigue. Essa é a atitude de um verdadeiro cientista,
Lamentavelmente, muitas pessoas hoje fecham o coração, fecham a mente para o criacionismo, porque tem preconceito e não querem agir como Pedro. Pedro tinha preconceito com Maria Madalena, Pedro tinha preconceito com aquela mulher, Pedro tinha muitos motivos para crer que não era verdade, mas ele foi lá verificar com os próprios olhos. E se eu te falar que é possível conversar com Deus e ouvir a voz dele? E se eu te falar que a maior evidência de que Deus existe é a relação que você pode ter com ele, de intimidade? Não sei se é possível, mas sabe o que você tem que fazer? Quando chegar em casa, caia de joelhos. Ninguém está olhando, é só você e ele. E converse, comece a falar com ele. E você perceberá que é possível ver com os próprios olhos. Que Deus nos ajude nesse fim de semana a ser como Pedro, a correr em busca das evidências. Se você for sincero, ainda que você duvide, você vai encontrar o que você procura. E eu espero que todos aqui encontremos o que nós procuramos. Eu vou chamar aqui a Camila, ela vai cantar a última música, e eu gostaria que você, aí sentado mesmo onde você está, enquanto ela canta uma música que fala sobre crença e dúvida, colocasse nas mãos de Deus as suas dúvidas, as suas incertezas, as suas inquietações, e converse com Deus. Se quiser fechar os olhos também para falar com Deus, fique à vontade. Peça que Ele fortaleça a sua fé, que Ele o ajude a ter convicção bem firmada de que Ele existe, de que Ele te ama e de que Ele vai voltar. E peça por aquela pessoa que você conhece, quem sabe um amigo, um parente, um vizinho, que você deseja convidar para estar aqui de manhã ou à tarde, para que ele aceite o seu convite e seja tocado pelo Espírito Santo. Esse é o momento de oração, é o momento de conversar com o Criador do Universo. Permita que esse hino, ele penetre na sua mente, no seu coração, e promova ali mudanças, transformação. As ondas do mar quebrando em uma praia, o veludo azul do céu bordado de estrelas, cores diluídas em uma floresta, cachoeira soando como grande orquestra. As lágrimas do orvalho desenhadas em uma rosa, a lua iluminando uma estrada de terra, o gosto açucarado de um favo de mel, o amanhecer pintado em um tom pastel. Como duvidar de um Deus tão poderoso, de um ser tão detalhista, que pintou o mundo com suas mãos? Como duvidar de um ser que me faz respirar, que comanda os planetas e se importa com as palavras que eu falar? Como duvidar? A grandiosidade de uma montanha, o trabalho árduo em um formigueiro, um arco-íris rasgando o céu cinzento, dunas esculpidas pelo sopro do vento, o
o sol se escondendo no horizonte distante, poesia existente em um nascimento, a brisa balançando uma rede na varanda, os sons de crianças brincando de ciranda. Como duvidar de um Deus tão poderoso, de um ser tão detalhista, que pintou o mundo com suas mãos? Como duvidar de um ser que me faz respirar, que comanda os planetas e se importa com as palavras que eu falar? Como duvidar? Como duvidar de um Deus tão poderoso, de um ser tão detalhista, que pintou o mundo com suas mãos? Como duvidar de ser que me faz respirar, que comanda os planetas e se importa com as palavras que eu falar? Como duvidar? Como duvidar? Vamos orar em pé? Bom Deus, querido Pai, nosso Criador, nós te louvamos, Senhor, por tanta bondade e porque Tu te revelas de tantas formas a fim de nos alcançar e de mostrar que Tu nos amas e tens um plano para a nossa vida. Obrigado pelas evidências que encontramos no universo. Obrigado porque os céus proclamam a Tua glória e ela está patente para todo aquele que observa com a mente e o coração abertos. Obrigado, Senhor, porque a despeito de seres tão grande, tão tremendo, Tu nos amas, nós que somos apenas um pedacinho de poeira nesse universo tão vasto. Obrigado porque Tu empoeiraste teus pés aqui neste planeta, porque morreste numa cruz provando o Teu amor por nós. Obrigado, Senhor. Como duvidar de um Deus tão poderoso, tão detalhista, que mantém o mundo em suas mãos e que mantém nossa vida também nas mesmas mãos que um dia foram perfuradas na cruz. Obrigado por este sábado. Abençoa, Senhor, a programação que segue, que na parte clara desse Teu santo dia possamos estar de volta aqui na Tua igreja, para Te louvar, para Te agradecer, para ouvir a Tua palavra. Desde já pedimos-Te que sensibilizes o coração das pessoas que vamos convidar para estar aqui. Que nessa batalha que será travada entre o bem e o mal, Teu Santo Espírito prevaleça. E essas pessoas possam estar conosco aqui para terem um encontro especial contigo. Dá-nos a Tua paz, uma boa noite de repouso, refaze nossas energias, nossos pensamentos. Nós Te pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos.